Olá turma, eu sou Maurício Monteiro, professor de Química de vocês, e na aula de hoje nós vamos estudar sobre número de oxidação ou NOx. E para isso é bom você ter em mãos aí uma tabela periódica, um lápis e papel. Fechado? Todo mundo já teve ou tem algum objeto metálico que com o passar do tempo foi o que? Acontecendo o que com ele? Enferrujando, tá? Ou seja, ele foi oxidado. Todo mundo já usou essa expressão, tá? Mas afinal, quimicamente falando, o que vem a ser a ferrugem? Seguinte, o ferro ele oxida-se facilmente quando ele é exposto ao ar úmido, e as semi-reações envolvidas na formação da ferrugem são representadas da seguinte forma, veja só. Então, a oxidação do ferro ocorre com a perda de elétrons, tá? Já a redução do oxigênio ocorre com o ganho de elétrons. Somando essas duas semi-reações aí que vocês estão vendo, temos a equação geral da formação da ferrugem. É lindo? Fantástico! Agora faça o seguinte, pega a sua tabela periódica e relembre comigo o que é eletronegatividade. De forma bem simples, a eletronegatividade cresce de onde? De baixo para cima e da esquerda para a direita. Perfeito! O contrário do raio atômico, lembra? Temos que os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos são bem o que? Eletropositivos, tendência de perder elétrons. E os elementos lá da família 5A, 6A e 7A são mais o que? Eletronegativos, tá? O NOx ele pode ser definido como sendo a medida de carga real na ligação iônica ou carga parcial na ligação covalente de uma espécie química. Veja aí no exemplo comigo o que acontece com o NaCl. O sódio perdeu o que? O único elétron da sua camada de valência, passando a ter NOx igual a mais 1. Já o cloro, que recebeu esse elétron, passa a ter o NOx igual a menos 1. Para a gente representar o que acabamos de ver, para não ter que toda vez desenhar esse esqueminha aí, podemos escrever essa ligação através da notação de Lewis, que nada mais é que a representação esquemática da camada de valência dos átomos que fazem ligação química, onde os pontinhos aí que vocês estão vendo em volta de cada símbolo químico representa aí os elétrons da camada de valência. Entendeu? Perceba então que a diferença, gente, de eletronegatividade é o que vai determinar o NOx de cada átomo. Vamos dar alguns exemplos aí para ficar mais fácil. Veja só, pegue sua tabelinha periódica e acompanhe comigo bem direitinho. Por exemplo, na ligação do cloro com hidrogênio, há diferença de eletronegatividade, sim ou não? Sim, né? O cloro é mais o que? É mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o cloro atrairá o elétron do hidrogênio mais para perto dele. Portanto, aí o NOx do hidrogênio será quanto? É mais 1, certo? Perfeito. E o NOx do cloro será menos 1. Gente, se você prestar atenção, vai entender bem direitinho, não tem muito mistério. Na molécula da água, temos dois hidrogênios ligados a um átomo de oxigênio. Como o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, gente, eu não estou inventando isso não, tá na tabela periódica, viu? Temos que o NOx do oxigênio vai ser menos 2 e do hidrogênio mais 1, tá? Agora, na molécula da amônia, temos que o nitrogênio é o elemento mais eletronegativo, ligado a 3 átomos de quê? De hidrogênio. Portanto, o NOx do nitrogênio, gente, será quanto? Menos 3. É isso mesmo, tem certeza? Perfeito, menos 3. E dos hidrogênios, cada um terá o NOx mais 1. Por fim, na molécula do gás metano, formado por um único átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, temos que o NOx do carbono vai ser quanto? Menos 4. Isso, gente. E dos hidrogênios, cada um vai ter o que? O NOx mais 1.
Fui claro, gente? Olha, se eu não fui, pode falar que eu repito. É só você voltar o vídeo quantas vezes quiser e até entender. Mas não fique sem entender isso não. Joia? Vamos lá. Bom, para facilitar a nossa vida, na determinação dos NOx, a gente pode seguir algumas regrinhas básicas aí pré-estabelecidas. A primeira diz que os átomos dos elementos nas substâncias simples sempre tem NOx igual a zero. Por exemplo, no cloro, no gás cloro, né, que é o Cl2, quem é mais eletronegativo, gente? O cloro ou o cloro? Oxe, Maurício, como assim? Nenhum, porque os dois são iguais. Portanto, a diferença de eletronegatividade entre ambos será quanto? Será igual a zero, resultando um NOx igual a zero para o cloro, tá? Aí, no gás oxigênio, esse que a gente respira, a mesma situação. Diferença de eletronegatividade igual a zero, NOx igual a zero para o oxigênio, beleza? A segunda regra diz que nos íons monoatômicos, o NOx é igual à carga do próprio íon. Por exemplo, no Na+, temos que o seu NOx igual a mais 1. O Cl-, seu NOx menos 1. E no Mg2+, seu NOx igual a mais 2. Agora, se ao invés de ter uma substância simples, você tem uma substância composta, temos a terceira regrinha que determina o NOx fixo para alguns elementos. Por exemplo, os metais alcalinos, aqueles que estão lá na família 1A, e a prata, esses elementos eles têm NOx mais 1. Olha, independente da substância que ele formar ou do elemento que ele tiver ligado, sempre terão NOx igual a mais 1, tá ok? Nos metais alcalinos, terrosos no caso agora da família 2A, e no zinco o NOx é igual a mais 2, certo? Sempre, 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 beleza? E por fim, temos o alumínio Al mais 3. Agora, a gente precisa de um pouquinho mais de atenção. A quarta regrinha diz que, quando o hidrogênio estiver ligado a um elemento mais eletronegativo que ele, como no caso dos ametais, aí a gente botou o exemplo do bromo, seu NOx será igual a mais 1. Agora, se ele formar hidreto metálico, ou seja, ele for ligado a um metal, o seu NOx ficará igual a menos 1, porque o hidrogênio será mais eletronegativo que os metais, certo? A quinta regrinha é do oxigênio e fala que esse elemento tem NOx igual a menos 2 na maioria dos compostos que forma, como por exemplo na molécula da água que a gente já viu, certo? Em outras situações, o NOx dele pode variar. Então, quando ele forma peróxido, seu NOx é menos 1. Superperóxidos tem NOx igual a menos 1,5. Em monofluoreto, seu NOx é mais 1. E em difluoreto, o seu NOx vai mais longe ainda, certo? É igual a mais 2, beleza? Mas na maioria é menos 2. Então, guarda essa informação. Oxigênio, NOx igual, tem NOx igual a menos 2. A penúltima regra, antes da última, tá acabando, gente. Força, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não desista não, vamos lá. Afirma que a soma dos NOx de todos os átomos constituintes de um composto iônico ou molecular é sempre igual a zero. Para calcular, precisamos usar as regrinhas anteriores que a gente já viu, beleza? Então veja só, acompanhe alguns exemplos abaixo. No NaOH, o sódio ele tem NOx igual a quanto? Tem NOx fixo, né? Mais 1. O oxigênio terá o NOx menos 2. E o hidrogênio terá quanto? Mais 1. Somando o NOx de todos eles, encontraremos que o NOx do composto é igual a quanto? É igual a zero. Perfeito. Na segunda substância, fazemos a mesma coisa, mesmo procedimento da primeira, sendo que lembre-se de multiplicar o NOx pelo índice de cada átomo, tá? Então, o alumínio tem NOx igual a mais 3. Então, ele fica quanto? 2 vezes mais 3. Somando com... Qual é o NOx do oxigênio? Não é menos 2? Beleza. Então, se você tem 3 átomos de oxigênio, você precisa multiplicar o menos 2 por 3. E aí, calculando, a gente vai ter que o somatório desses NOx vai dar igual a 0. E, para terminar, a minha última regrinha é bem parecida com a anterior, gente. Diz assim:
A soma do NOx de todos os átomos constituintes de um íon composto é sempre igual à sua carga. Então, considerando isso, a gente pode calcular o NOx de um elemento que tem NOx variável desconhecido, tá? Então vamos calcular, por exemplo, aí o NOx do enxofre no íon sulfato, tá bom? Primeiro passo é informar o NOx conhecido que a gente tem. Quem é o NOx conhecido? -2 o NOx do oxigênio, beleza? Como eu ainda não sei qual é o NOx do enxofre, eu vou chamar de quê? De X, é a minha incógnita, beleza? Montando então a minha equação, eu vou descobrir que o valor do NOx do enxofre nessa situação será igual a mais 6. Olha, no pirofosfato, fazendo o mesmo procedimento que a gente fez no exemplo anterior, a gente vai encontrar o valor de X, que seria o meu NOx do fósforo, beleza? Então a gente tem o valor de X igual a mais 5. Então, gente, para exercitar, pegue seu caderno e descubra o NOx de cada elemento que compõe cada uma dessas substâncias. Um fortíssimo abraço, gente. Visitem o blog e os outros vídeos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.